Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Controle de Processos com Python. Hoje, nós vamos falar sobre Introdução à Resposta Dinâmica de Processos. Então, a gente vai entender aqui nessa aula o porquê que a gente usa ferramentas como transformadas de Laplace e também funções de transferências para poder medir o comportamento do nosso processo frente a algumas perturbações. Bom, começando, nada melhor do que falar utilizando um estudo de caso. Nosso estudo de caso vai ser um tanque de mistura. Esse tanque de mistura, como vocês podem ver, tem duas entradas, X1 é W1, W1 seria a vazão mássica, e X2, W2, sendo W2 a vazão mássica da segunda corrente. Depois, esse tanque ele é perfeitamente agitado para sair aqui na corrente X e W. Tá? Então, quais são as premissas que a gente vai adotar para esse sistema? Massa específica é constante, ρ é constante, o volume é constante, ou seja, W sempre vai ser a soma de W1 e W2. A corrente 1 ela é muito diluída, ou seja, X1 é muito próximo de zero, mas ainda assim diferente de zero. X2 ele é constante, porque ele é puro no componente A. Tá? Então, X2 é sempre 1. E a vazão de 1, que é W1, é sempre constante. Se a gente for analisar aqui, nós temos várias coisas constantes, então W1, X2, W, certo? E as nossas variáveis aqui são X, X1 e W2. Tá? Se a gente quisesse expressar a variação no tempo da composição de saída X, vocês podem fazer o balanço de massa por componentes. Eu não vou fazer aqui essa aula não é matemática, tá, pessoal? Vocês vão chegar nessa expressão que vocês podem ver aqui embaixo, tá bom? Bom, até aqui tudo bem, fácil de resolver, só que essa forma da gente expressar o sistema pode nos trazer alguns problemas, que são, bom, primeira coisa, a resposta que a gente vai obter desse sistema depende das condições iniciais escolhidas e de qual variável está sendo perturbada. Então, por exemplo, o que quer dizer isso? Significa que a resposta que eu vou obter dessa integral, ela vai depender de quais são os valores antes da perturbação de W1, X1, desculpa, de X1, de W2, certo? E de X também. E ah, para eu enxergar a variação da minha composição de saída em relação a cada uma das variáveis que podem variar, por exemplo, x1 e w2, eu teria que resolver duas integrais de forma separada. Isso pode ser complicado. Tá? Um outro ponto é que as equações diferenciais, né, pensando de um ponto de vista mais complexo, né, complexo não, mais geral, elas podem se tornar muito difíceis, né? A gente sabe que tem processos químicos muito complexos, como, por exemplo, torres de destilação, processos termodinâmicos, cinéticas e reacionais. Então, isso pode ser um complicador, tá bom? Então, qual que é a proposta aqui? A gente vai, em vez de resolver esse sistema no domínio do tempo, a gente vai resolver esse sistema no domínio de Laplace, né, que é o domínio imaginário. Por quê? Porque o domínio de Laplace permite a transformação dessas equações diferenciais ordinárias em equações algébricas, tá? Porque as equações algébricas geralmente são mais fáceis de se resolver. Além disso, a gente vai organizar essas funções de forma em funções de transferências, ou seja, eu vou colocar isso de uma forma que eu consiga ver a variação de x frente às outras perturbações, tá bom? Então, se a gente for fazer a resolução, né, de novo, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, eu consigo expressar a variação de x no domínio de Laplace como simplesmente o produto de funções vezes as variações de cada uma das variáveis que podem ser perturbadas. E
Quais são as vantagens aqui? Bom, além de ser uma expressão bem mais simples de se trabalhar, porque são funções algébricas, esta solução ela não depende das condições iniciais, tá? Por quê? Porque esse linha que eu estou expressando aqui, ele não é o linha de derivada, tá? Ele é o linha de variável desvio. Então, significa que, independente de como seja o estado do sistema antes da perturbação, a resposta dinâmica vai continuar sendo dada por essa expressão aqui. E percebam que eu também consigo separar a, a resposta dinâmica em influências de cada perturbação. Então, por exemplo, se eu perturbar só x1, eu só vou ter esta influência. E se eu perturbar somente W2, eu vou ter esta influência. Se eu perturbar ambos, então eu estou assumindo aqui um princípio da superposição. Eu estou assumindo que a perturbação vai ser a soma das perturbações. Tá? Então, o que isso significa? A gente obteve essa resposta dinâmica em função de múltiplas perturbações, que no outro caso teriam que ser duas integrais. E, além disso, essa função de transferência ela é geral. Por quê? Porque, além da questão das condições operacionais antes da perturbação, vocês podem ver nessa equação que eu substituí alguns parâmetros, por exemplo, como V, ρ e W1, por constantes, tal e K. Né? Então, quaisquer que sejam as condições do meu sistema, volume do tanque, densidade dos líquidos, ou massa específica dos líquidos, vazão da corrente 1, elas podem ser acomodadas simplesmente modificando as constantes do meu sistema. Então, eu consigo ter uma resposta geral. Mas isso significa que é de graça? Não, nada de graça nessa vida. Por quê? Como a gente está trabalhando com o domínio de Laplace, nós estamos limitados a equações diferenciais lineares. Laplace não consegue trabalhar, ou ele não foi desenvolvido para trabalhar com sistemas não lineares. Isso pode ser um problema para a gente, porque sistemas não lineares são bem comuns na engenharia química. Tenho aqui as válvulas que geralmente a vazão ela é uma constante vezes a raiz quadrada da altura estática do líquido. Isso já é uma não linearidade. E a mais clássica é a cinética reacional que tem a lei de Arrhenius, onde eu tenho o produto de uma função não linear da temperatura, uma função exponencial, vezes uma função da concentração que pode ser linear ou não, né? Porque dependendo da ordem de reação. Então, é um sistema totalmente mais complexo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu os vejo na próxima aula. Muito obrigado.